Bom, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma aula do nosso curso. Aqui a gente vai falar sobre a oitava variável que impacta na sua pesquisa UX, que é a maturidade do produto. Então, a gente vem vendo nas aulas passadas várias variáveis que vão impactar em como vai ser a sua pesquisa em UX, né? E principalmente qual é o melhor método que você deve escolher para fazer uma boa pesquisa em UX. A gente veio vendo que a sua pesquisa ela pode ser influenciada pelo tipo de artefato, tipo de usuário, tipo de objetivo de pesquisa, tipo de contexto, tipo de entregável e vários outros pontos. Aqui a gente vai falar sobre a oitava variável, que é a maturidade do produto, ou seja, a depender da maturidade do produto que você estiver investigando, você vai ter pesquisas de formatos diferentes e vai escolher métodos diferentes. O que é essa maturidade do produto? Essa aula vai ser super rápida, porque ela é mais fácil, né? Essa parte da maturidade do produto, que é ou você vai fazer uma pesquisa em UX para um produto que existe, ou você vai fazer uma pesquisa em UX para um produto que ele ainda não existe, ele está sendo concebido. E aí, a depender do cenário, você vai ter que escolher ali métodos diferentes de pesquisa. Então, quando a gente fala de um produto que já existe, como o nome diz, já tem um produto, ele já está no mercado, já tem usuários usando, por mais que seja pouco, por mais que tenha acabado de ser lançado, mas já tem ali alguns dados verídicos, alguns usuários, mesmo que sejam poucos, usando. Então, a gente está falando de um produto que ainda está em desenvolvimento, e aqui produto, vamos tentar trocar por artefato, como a gente viu nas aulas passadas. Pode ser um serviço, um produto, pode ser presencial, pode ser híbrido, pode ser digital. Quando a gente fala de um produto ou serviço que ainda está em desenvolvimento, você vai fazer a pesquisa em UX sem um produto no mercado. Então, sem necessariamente ter usuários usando, sem ainda ter dados reais. Mas sim, você vai fazer uma pesquisa em UX, porque como a gente viu na nossa primeira aula desse curso, né, na evolução do envolvimento do usuário dentro do processo de design, né? Antigamente o usuário ele só era colocado ali lá no final, quer dizer, bem antigamente ele não era colocado em lugar nenhum, né? Mas depois ele foi colocado muito mais no processo final, quando o produto estava pronto para dizer gostei ou não gostei. E com o passar do tempo, né, o usuário ele foi colocado, passado a ser colocado dentro do processo de design, inclusive na parte de concepção do produto, que é exatamente esse momento quando o produto ainda não existe. Ou seja, antes mesmo de criar o produto, eu vou conversar com potenciais usuários ou pessoas que passem por aquele problema, para que eu consiga criar um produto que tenha aderência com algo real no mercado. Então, você pode sim estar fazendo uma pesquisa para um produto que você ainda está desenvolvendo, para um serviço que você ainda está desenvolvendo. Mas o porém é que você ainda não tem usuários reais, pessoas usando. Consequentemente, você ainda não tem dados para você embasar a sua pesquisa eh, com dados reais. Então, basicamente, qual é a implicação da sua pesquisa? Quando você está fazendo a pesquisa UX para um produto que já está no mercado, aí não importa se ele foi lançado ontem, tem 3 pessoas usando. Aí já é um dado real de usuários reais, mesmo que sejam para comprovar que eles não são os usuários do seu produto. Mas se você tem um produto que ele já está no mercado, ele já está sendo usado, como é que isso vai implicar a sua pesquisa, né? É que você já vai ter dados e usuários reais. Então, você já vai poder falar com pessoas reais. Então, você já vai poder usar métodos para conversar. Lembra das aulas de métodos de pesquisa? Você já vai poder usar métodos que você vai conversar, perguntar ao usuário sobre a experiência, a relação com o produto. Então, você já vai ter o quê? Métodos para entender o produto, como o produto está sendo usado. Você já vai poder, se você está falando de um produto digital, levantar alguns dados daquele produto. Você pode ter colocado um analytics no seu produto, você já pode começar a ver como as pessoas estão navegando, porque já tem ali um dado real. Você já pode fazer uma entrevista, porque já tem um usuário real. Então você vai ter mais facilidade de dado, de informação, porque essas pessoas elas existem e elas estão gerando dados para o seu produto. Quando a gente fala de um produto que ainda não existe, sim, você vai fazer a pesquisa em UX, mas vão ter algumas implicações. Primeiro, você não vai ter dados reais nem usuários reais. Então, você vai precisar recorrer a dados de mercado ou dados de concorrente. Então, basicamente, você vai usar métodos de pesquisa onde você vai olhar para o mercado. Então, você vai precisar usar métodos de pesquisa como benchmark, por exemplo, para entender o que os concorrentes estão fazendo, para olhar as características dos usuários dos seus concorrentes. Você vai começar a conversar com pessoas que não são usuários do seu produto, mas são pessoas que de alguma forma têm aquele problema que você está querendo resolver. Então, quando a gente fala sobre produtos que estão em desenvolvimento, serviços que ainda não estão no mercado,
Você vai fazer pesquisa, mas você precisa ter isso aqui no radar. Você não tem como conversar com usuários reais. Você vai começar a ir atrás de pessoas nas quais o seu produto resolve os problemas delas. Você não tem dados reais sobre o seu produto, porque ele não existe. Então, você vai para dados do mercado, pesquisas que já existem, pesquisa de benchmark, então, um método lá de pesquisa do benchmark, para ver o que é que os concorrentes estão fazendo. Então, essa talvez seja a grande implicação aí na sua pesquisa, caso você esteja fazendo pesquisa em UX para um produto que está no mercado versus fazer um produto que ainda está em desenvolvimento, ou seja, não tem dados reais, não tem usuários reais, mas tem um mercado aí para servir como ponto inicial até que seu produto comece a ter pessoas e você comece a gerar os seus próprios dados, tá? Então, isso é um pouco de como a maturidade do produto vai influenciar na sua pesquisa, ou seja, o que é uma pesquisa quando você faz com um produto que já existe versus o que é uma pesquisa quando você faz com um produto que ainda está em desenvolvimento, ainda vai para o mercado, tá? Então, isso é um pouco do que eu queria falar na aula de hoje. Na próxima aula, a gente vai ver a nossa penúltima variável que vai influenciar a nossa pesquisa em UX.